Em meio às derrotas sucessivas dos trabalhadores brasileiros em geral, algo que chama a atenção são as importantes vitórias recentes da categoria eletricitária. Foi anunciado no Congresso, por exemplo, o adiamento da votação do projeto de lei, a de lei 9.463/18, que trata especificamente da privatização da Eletrobras para o ano que vem. Foi adiada essa votação para o ano que vem. Por outro lado, o ministro Supremo Lewandowski entrou com uma liminar suspendendo o leilão, melhor dizendo, das distribuidoras que estava previsto para acontecer nos próximos meses. Em função dessa liminar do Supremo, o BNDES teve que cancelar um pregão que faria para definir a formatação da privatização da Eletrobras. Além disso, conseguiram coisas como a suspensão das vendas das sociedades de propósito específico, que são parte dos ativos da empresa, obtiveram uma liminar determinando suspender o contrato da FSB Comunicação, uma empresa que foi contratada pela direção da Eletrobras para desgastar, para falar mal da imagem da empresa e facilitar a privatização, e conseguir ainda uma liminar retirando a Cepisa, lá do Piauí, do leilão das distribuidoras. Nesse processo, é evidente que tem sido muito importante o papel, por exemplo, dos poucos parlamentares nacionalistas que defendem o patrimônio nacional, tem tido um papel muito importante. Tem havido também um ótimo trabalho das assessorias, tanto a assessoria jurídica, né, porque esse aspecto jurídico é fundamental, quanto a assessoria de comunicação, usando com muita capacidade as redes sociais. Todas essas iniciativas são muito relevantes. Agora, é interessante a gente levar em conta que a alavanca fundamental dessas vitórias tem sido a atenção e a mobilização dos trabalhadores. As organizações sindicais têm conseguido mostrar para a parcela crescente da sociedade que a privatização do sistema elétrico não passa de uma grande negociata para entregar de mão beijada patrimônio público estratégico a preço de banana e com profundo comprometimento tanto da soberania energética nacional, um setor fundamental como esse, quanto da qualidade de vida do povo brasileiro de uma forma geral. As organizações dos eletricitários têm mostrado que um dos efeitos imediatos da privatização será, como se pode prever, um significativo aumento do preço da conta de luz para todos os níveis de renda, já que não existe política social no Brasil, está sendo destruído. Diante das intenções do governo, no que se refere às empresas públicas estratégicas, todas elas, a sensação que a gente tem é de que o Brasil perdeu uma guerra que ele mesmo provocou e agora está sendo punido pelos crimes que cometeu na guerra e sendo governado pelo inimigo. Quer entregar o sistema elétrico brasileiro, porque ele é um filé mignon, ele é um tremendo filé mignon em termos de faturamento, e proporcionará muito mais lucros, principalmente aos grupos econômicos, que o arrematarem a preço achatado, aviltado. A Eletrobras é o maior sistema elétrico da América Latina, é a sexta maior estatal de energia do mundo. A privatização do setor elétrico no Brasil será útil apenas para ajudar a resolver os problemas das multinacionais do setor e dos grupos financeiros que vão ganhar dinheiro com a privataria, que caracteriza sempre os processos de privatização em todo o mundo, especialmente aqui no continente latino-americano. Quem vivenciou na década de 90 a primeira onda neoliberal, que devastou a América Latina, e que no caso do Brasil significou a privatização de mais de 100 empresas, feita a toque de caixa e com pouca transparência, sabe que esses processos visavam basicamente aliviar a crise para as grandes empresas multinacionais. Para o Brasil e sua população, a privatização da década de 90 significou apenas preços públicos mais altos,
precarização das condições de trabalho e maior desnacionalização ainda de setores estratégicos da economia brasileira. O pretexto usado à época era de que o dinheiro da venda das estatais seria destinado à redução da dívida pública. O fato concreto é que no período do governo do FHC, quando ocorreu a maioria das privatizações, o Brasil perdeu suas estatais, por um lado, e ao mesmo tempo, simultaneamente, a dívida pública aumentou dramaticamente. Em 1994, ainda no governo Itamar, a dívida correspondia a 30% do PIB. No último ano do segundo governo FHC, em 2002, a dívida já havia alcançado 50% do PIB. O sistema Eletrobras, além de ser estratégico para o país sob todos os pontos de vista, é um verdadeiro tesouro como fonte de arrecadação de receita. Por isso, os especuladores estão de olho nele. Querem inclusive aproveitar uma das maiores recessões da história do Brasil, que a gente está atravessando, para adquirir ativos valiosíssimos na bacia das almas. Em condições normais, empresas estratégicas como essas jamais seriam vendidas, mesmo diante de eventuais problemas de gestão ou mesmo problemas de corrupção, jamais seriam vendidas. Os trabalhadores da Eletrobras são altamente qualificados, como se sabe, e através dos sindicatos têm incansável e sistematicamente denunciado ingerência, desmandos, abusos, casos de corrupção eventualmente verificados nas empresas do sistema. Como acontece também nos casos de entrega do pré-sal e também no desmonte da Petrobras, assim como na destruição da CLT, no desmantelamento do SUS, no congelamento dos gastos com saúde e educação por 20 anos e também da entrega da Embraer, não há, no caso da privatização da Eletrobras, um pingo de patriotismo ou de nobreza na tentativa de entregar o sistema para as empresas estrangeiras. Só o que existe nessa ação é uma política contra o Brasil e, evidentemente, contra a sua população, especialmente a mais pobre. Que governo, se não aquele que está a serviço de uma potência estrangeira, iria tentar vender o próprio sistema elétrico do país, estratégico sob todos os pontos de vista, e que é um verdadeiro tesouro como fonte de receita? Qual governo faria isso? Que governo tentaria torrar um sistema avaliado em 370 bilhões de reais, como a Eletrobras, por menos de 10% do seu valor? A tentativa de privatização do sistema elétrico brasileiro, longe de ser um raio em céu azul, deve ser compreendida dentro do processo político que está se desenvolvendo no país em termos gerais. O Brasil sofreu um golpe de Estado que está mudando profundamente a relação do Estado com a sociedade. O governo, que é fruto de um golpe financiado por multinacionais, está cumprindo rigorosamente a agenda das empresas estrangeiras, assim como de sua base no Congresso Nacional. É nesse contexto que deve ser entendido o PL 9.463. O roteiro é conhecido a partir da experiência histórica de outros países. Converter o Brasil numa economia totalmente dominada por multinacionais, simples provedora de matérias-primas para o mundo desenvolvido e se tornar assim uma importadora de produtos industrializados em geral.